pessoal, eu sou o Arquibaldo e hoje nós vamos falar como modular a testosterona de forma natural nas mulheres. Isso, nós vamos falar sobre as mulheres porque as mulheres apresentam uma particularidade em relação ao equilíbrio desse hormônio. Haja visto que a concentração desse hormônio comparada à concentração masculina é muito pequena. Além disso, a mulher ainda ela está sujeita a alterações hormonais ao longo do mês. Isso faz com que esse sistema hormonal seja um pouco mais complexo ao se fazer esse manejo. Bem, e por que é importante ter esse nível de testosterona de forma adequada no organismo? Pessoal, a testosterona está ligada inicialmente com a nossa motivação e foco, vontade de realizar as coisas. Ela também auxilia na saúde óssea, no tônus muscular. Ela é importantíssima para a libido. A testosterona também ajuda na resistência insulínica, ou seja, ela reduz a resistência insulínica, auxilia na pele, a pele fica mais jovem. Ela também é fundamental para o equilíbrio emocional e para o percentual de gordura. Haja visto que ela auxilia bastante na hipertrofia dos músculos e, com isso, consegue-se uma otimização do percentual de gordura. Então vamos entender de forma geral como funciona o sistema hormonal ao qual nós estamos nos referindo. Observem nessa ilustração a presença do hipotálamo e da pituitária. Esse sistema ele é responsável pela produção de alguns hormônios. E observem aqui o hormônio folículo estimulante, o FSH, e o hormônio luteinizante, o LH. Essa pituitária também produz o TSH, que também estimula a tireoide, e o ACTH, que estimula as adrenais. E percebam que esse sistema ele também possui um sistema de feedback, no qual vai receber a informação do organismo de como está esse nível desses hormônios e, enfim, corrigir uma possível oscilação. Tá bom? Então entendam que é um sistema fechado, é um sistema que se autorregula e que também está integrado. A gente não consegue falar de testosterona sem falar dos outros hormônios. Então a gente tem que estar sempre avaliando o organismo de forma geral. Como o sistema hormonal trabalha de forma integrada, vamos entender um pouquinho mais essa questão hormonal na mulher. Observem nesse slide a histologia do ovário, a temperatura corpórea, o perfil hormonal e a histologia do endométrio. E nesse eixo a gente encontra os dias, a decorrência do período, né? Então observem o seguinte, conforme ocorre a maturação do folículo, a temperatura do corpo se mantém de certa forma constante. E observem que nessa região ocorre um pico, né? Um aumento expressivo da temperatura do organismo. Já em relação aos hormônios, olha que interessante. Observem a linha azul, que representa o hormônio estradiol, e a linha preta, que representa o hormônio progesterona. Observem que por volta do 13º ao 14º dia ocorre um pico na concentração do estradiol e posteriormente um pico lá pelo dia 20 do ciclo hormonal ocorre a maior concentração aproximada de progesterona no organismo da mulher. E olhem o que acontece com a linha verde no 14º dia. O LH, o hormônio luteinizante, também apresenta um pico plasmático, seguido por um pico plasmático também do hormônio folículo estimulante, o FSH. Bem, observem a histologia do endométrio, no qual no primeiro dia inicia-se a menstruação. Lá pelo 7º dia ocorre aqui um afinamento, né? Ou seja, a gente tem uma destruição dessa camada celular e posteriormente ela volta a ser reconstruída. Isso ocorre lá no útero da mulher. E observem que os hormônios controlam essa hipertrofia do endométrio. E aqui eu tomei a liberdade de introduzir nesse gráfico o hormônio testosterona representado por essa linha roxa. O que a gente percebe? O organismo da mulher está se preparando ali para a fecundação. Então, a testosterona ela é fundamental no aumento do desejo sexual para que ocorra a fecundação, consequentemente. Então, sem testosterona,
a mulher não vai perceber esse desejo sexual aumentado pré-ovulação. Bem, agora que a gente já conhece um pouquinho mais sobre esses hormônios, vamos entender como funciona a produção deles no organismo. Nesta ilustração, a gente tem a representação da adrenal e do ovário. Então, percebam aqui, inicialmente, a descrição do DHEA. Então, 50% desse DHEA é produzido na adrenal. Já 20% é produzido no ovário. E os demais 30% são oriundos da forma sulfatada. Do outro lado, um dos precursores da testosterona, a androstenediona, também é produzido em torno de 50% na adrenal e 50% no ovário. Já a testosterona, percebam que 25% é produzido na adrenal e 25% é produzido no ovário. Bom, aí fica uma pergunta. Partindo para a ilustração 2, nós vamos identificar que se a adrenal produz 25% e o ovário produz 25%, os outros 50% dessa testosterona vão ser produzidas a níveis de tecido periférico, ou seja, não tem uma relação direta com essas glândulas. Então a gente pode entender que essa síntese de hormônio também ocorre em outros locais, como por exemplo no fígado. Bem, o que eu quero discutir apresentando esse slide é que quando se estimula determinada parte, determinado hormônio do sistema ao que nós nos referimos, ele pode influenciar em locais e em funções que a gente não deseja. Por isso é importante, antes de sair aumentando a testosterona, sair usando suplementos, é interessante entender para fazer a coisa correta. Se você não for um profissional de saúde, é importante procurar um profissional que tenha um conhecimento, uma habilitação para te ajudar a encontrar o equilíbrio desejado. Bem, e antes de entrar um pouquinho mais nos detalhes, que vão sim ser fundamentais para a aplicação terapêutica da modulação do nível de testosterona, vamos entender o que pode causar a queda da testosterona. Bem, então alterações tanto a nível de ovário quanto a nível de adrenal e também a nível de hipotálamo e pituitária, certo? Alterações na função desses órgãos, consequentemente a gente vai ter uma alteração na função hormonal. Além disso, a hiperprolactinemia, que é um hormônio antagonista, um hormônio contrário à testosterona, também pode estar ocorrendo. Então, é importante também pensar nessa hipótese, ok? Bom, o uso crônico de alguns medicamentos, como corticoides, como alguns anticoncepcionais, também podem levar a esse processo de queda da testosterona. E além disso, carências nutricionais, sim, os nutrientes são muito importantes. Alguns disruptores endócrinos, por exemplo, usados na fabricação de plástico, a gente também pode ingerir essa substância e ela interferir com os receptores hormonais. E por fim, gente, talvez seja o mais comum, que é a fadiga e o estresse. Principalmente na mulher, porque a adrenal é um órgão fundamental na produção de testosterona na mulher. E se a mulher está estressada, produzindo cortisol excessivo, ou se a adrenal já entrou em falência praticamente, nós também vamos ter uma queda expressiva nos níveis de testosterona. Bem, e observem que o excesso de testosterona também podem trazer os famosos efeitos indesejáveis, que são crescimento de pelos, acne, irritação, pode influenciar em ovário policístico, pode ter queda de cabelo, alterações na voz, hipertrofia do clitóris, enfim, são sintomas androgênicos. A gente passa a masculinizar aquele organismo com o excesso de testosterona. Bem, vamos falar um pouquinho mais
agora de forma mais detalhada em relação à produção, à gênese dos hormônios esteroidais. Vamos entender como isso funciona. Então não assustem com essa ilustração, nós vamos dividir ela em pedaços e vai ficar mais fácil de entender. Observem nesse retângulo representado na cor rosa que a gente identifica um eixo de produção do hormônio progesterona e o hormônio aldosterona. E observem descrito nesse retângulo vermelho a produção do cortisol e da cortisona. Já representado no retângulo azul, a gente consegue identificar a produção da testosterona, a produção do estradiol e a produção da dihidrotestosterona. Então, o nosso foco ele vai ser mais nesse quadrado, nesse retângulo azul. Então, vamos entender. O organismo ele parte do colesterol, cliva esse colesterol em pregnenolona e, posteriormente, vai ser convertido no DHEA, que é o precursor dos hormônios esteroidais. Percebam que o DHEA posteriormente é clivado à testosterona e posteriormente ele pode ser clivado também à dihidrotestosterona, que é a DHT. Bom, observem aqui nesse retângulo amarelo, nessa região amarela, que a mesma testosterona também pode se transformar em estradiol e também pode ser transformada em estrona. E observem que quem faz isso, essa transformação desses substratos, são as enzimas. E olha, duas enzimas que são hiper importantes de entendermos é a aromatase e a redutase. Tá? A redutase vai converter a testosterona em DHT. A DHT é um hormônio mais potente que a testosterona, mais virilizante, mais masculinizante que a testosterona. Então, em grande parte das vezes, o excesso do DHT vai causar vários efeitos indesejáveis. No homem, ele também está ligado à hipertrofia da próstata. Então, a gente não quer o excesso de DHT, de forma alguma. Tá bom? Já a testosterona, ela pode ser convertida a estradiol. Então, a gente pode ter uma predominância de estradiol, estrogênios, e redução da testosterona se essa aromatase estiver hiperestimulada por algum motivo. Tá bem? Então, é importante, muitas vezes, a gente controlar a função dessas duas enzimas para aí sim controlar o nível de testosterona. Um outro tópico que eu gostaria de elucidar neste slide é o seguinte conceito. Imaginem que esse indivíduo que está sendo estudado está passando uma fase de um estresse elevado. A gente sabe que, como reação orgânica ao estresse, a nossa adrenal libera cortisol. E vocês sabem que o cortisol também influencia na utilização e na armazenagem da glicose no nosso organismo. Ou seja, uma pessoa que está estressada, ela pode, inclusive, ter uma alteração de acúmulo de gordura. Percebam também que a matéria-prima que vai produzir esses hormônios, que é o foco da discussão, é a mesma que produz o cortisol. Então, imaginem o seguinte, se essa pessoa está hiperestimulando esse eixo, será que não vai faltar matéria-prima para produzir testosterona? E esse conceito ele é bem importante, por isso que a gente sabe que o estresse ele realmente influencia nos níveis hormonais, principalmente na mulher, porque a mulher ela é mais suscetível devido à quantidade reduzida de testosterona. Da mesma forma, um outro conceito que é importante é o equilíbrio entre a progesterona e o estradiol. É isso mesmo, esse hormônio progesterona, ele se encontra numa concentração
bem superior ao estradiol. Quando ocorre um aumento dessa concentração de estradiol, considerando a quantidade de progesterona, ou seja, a relação entre os dois, pode ocorrer o que a gente chama de predominância estrogênica, que nada mais é do que um desequilíbrio entre a progesterona e o estradiol. Bem, percebam que esse sistema realmente ele é relativamente complexo, tanto para homem quanto para mulher. Bem, algo muito importante são os exames laboratoriais para embasar a decisão. Percebam, se eu aumentar a testosterona de forma exagerada, eu corro o risco de produzir mais estrogênio. Com isso, mais cólica menstrual, por exemplo. Com isso, mais cefaleia ligada à menstruação. Pode ocorrer em quedas de cabelo excessiva, pode ocorrer no aparecimento de acne excessiva, principalmente devido a DHT em desequilíbrio. Então percebam que é muito importante, antes de fazer uma suplementação, antes de pensar em otimizar nível de testosterona, garantir que esse sistema está equilibrado. Vamos então fazer um resumo sobre os conceitos aqui discutidos. Bom, o primeiro ponto é que é necessário fazer uma avaliação laboratorial e ou clínica desse indivíduo para que a gente possa ter informação e essa informação nos levar a tomar a decisão adequada antes de pensar numa suplementação. Tá bom? Então, por exemplo, a acne, a queda de cabelo pode indicar uma predominância já de DHT, então ali a gente já tem que ter uma preocupação nesse sentido. A falta de libido pode sim reforçar uma deficiência na testosterona, alterações no ciclo hormonal, cólicas excessivas, pode indicar um desequilíbrio entre o estrogênio e a progesterona, alterações no fluxo. Então é importante avaliar de forma geral antes de pensar em sair aumentando a testosterona. Também é importante identificar possíveis medicamentos que podem estar ali reduzindo essa testosterona, inclusive alguns suplementos que esse indivíduo possa estar utilizando. Verificar o status nutricional, se vem de um desequilíbrio alimentar, se precisa de um diagnóstico de nutricionista ou de algum profissional específico em relação aos nutrientes. Verificar também o modo de atuação terapêutica. Nós vamos estimular a hipófise a liberar mais LH ou nós vamos de repente modular a energia, o tônus adrenal, controlar o estresse, auxiliar na redução da fadiga. A gente pode então de repente avaliar a atividade dessas enzimas da aromatase, da redutase. Bem, no caso da prolactina elevada, que é antagonista da testosterona, é necessário um diagnóstico médico, pois a principal causa de hiperprolactinemia realmente é o adenoma na hipófise. Bom, e aí sim, depois de avaliar, de discutir, de entender, aí a gente pode escolher o que nós vamos fazer de uso. Nós vamos, de repente, por exemplo, colocar um boro que vai melhorar a receptividade dos andrógenos, ou a gente vai colocar, de repente, uma protodiocina que vai mimetizar o DHEA, que é matéria-prima para produzir hormônios. Enfim, a gente pode escolher uma diversidade agora de procedimentos para modular de forma natural essa testosterona.